Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Saldão à vista, quais são as marcas e negócios que a Americanas colocou à venda ao mercado para ajudar a pagar as dívidas. A Amazon anuncia mais um corte de pessoal e a soma dos demitidos já ultrapassa 27 mil profissionais em 2023. Porque a Apple projeta gastar $1 bilhão por ano em filmes para os cinemas. Cursos de medicina em alta no Brasil. O grupo Afya projeta crescer 20% este ano e diz que quer adquirir novas faculdades no país. E o Brasil avança em ranking mundial e se torna um dos 10 maiores países com energia solar. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente abre a edição da semana falando de Americanas, porque o plano de recuperação judicial da varejista foi apresentado e um ponto aqui foi muito comentado. As empresas que foram colocadas à venda, à disposição do mercado e que muita gente nem fazia ideia de que eram da varejista. A gente tem a arte aqui para mostrar algumas dessas empresas aqui. Durante a semana nós conversamos inclusive com fontes do setor varejista que confirmaram aí que já há interesse de empresas em marcas da Americanas. A gente trouxe aqui três empresas, três marcas e até uma aeronave que eu já vou mostrar para vocês. A primeira das empresas que faz parte aí da Americanas é a Hortifruti Natural da Terra. É a maior rede varejista de frutas, legumes e verduras do Brasil. Quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, tem outros estados brasileiros também, vai conhecer essa rede. Ela foi comprada aí pela Americanas por $2 bilhões e 100 milhões de reais. O segundo negócio que está à venda, está à disposição, eu inclusive falei aqui no Business, é a Vem. A Vem é aqueles negócios, tem muitos postos aí de conveniência em postos de gasolina pelo país. É uma união entre a Vibra, que é a ex-BR distribuidora, e a Americanas. Cada uma tem 50% do negócio. Quem se interessar vai pegar esse 50% de negócios da Americanas. A Vibra vai continuar sendo da Vem, aí vai continuar aí da Vibra. O segundo é a Único. A Único muita gente não vai conhecer, mas vai conhecer a partir de agora, porque a Único é dona das marcas Phuket, Imaginarium, Mind e Love Brands. O preço pago pela aquisição aí de 100% da Único foi na época de 350 milhões de reais. E a Americanas, além desses negócios aqui que ela tem, que ela é dona e está colocando à venda, ela colocou também à venda à disposição uma aeronave fabricada em 2014 pela Embraer, cotada a 47 milhões de reais. Eu quero chamar a atenção que esses 47 milhões de reais é o preço que a Americanas acha justo colocar no mercado. A Americanas, a partir de agora, vai passar a montar agora um processo aí de competição para se desfazer dessas marcas. E quanto a Americanas pode levantar com a venda desses negócios? Esses números estão variando muito, mas o sonho da varejista é levantar até 3 bilhões de reais com a venda desses ativos. Eu conversei essa semana com uma fonte que falou se conseguir 2 bilhões, ela já está no lucro, ela já é o sonho dela, mas se ultrapassar isso, melhor ainda. A Americanas apresentou finalmente a primeira versão do seu plano de recuperação judicial, que prevê um aumento de capital de 10 bilhões de reais a ser feito aí pelos empresários, acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Teles, os sócios da 3G Capital. Os maiores credores querem mais, principalmente os bancos, né, que são os maiores credores. E a toda hora uma expectativa que novos bilhões possam entrar na negociação. Mais 2 bilhões, mais 5 bilhões aí, que chegaria a 15 bilhões de ação dos credores, desse trio aí. E qual é o próximo passo a partir de agora? O plano precisa ser aprovado pela maioria dos credores. A Americanas agora tem 150 dias para convocar uma assembleia de credores para aprovar o plano.
Girando assunto aqui no Business, vamos para o segundo. A Amazon vai demitir mais 9 mil funcionários. A gente trouxe em janeiro, né? A Amazon, no total, já demitiu 27 mil pessoas só este ano, contando com esses 9 mil profissionais que serão demitidos nas próximas semanas, num anúncio feito pelo próprio CEO da empresa, o Andy Jassy. De acordo com o chefão de uma das empresas mais valiosas do mundo, os cortes ocorrem por conta das incertezas econômicas, mas o real motivo, eu vou trazer agora para vocês, é que a Amazon está inchada para os tempos atuais. Em outras palavras, tem muita gente trabalhando na Amazon. Eu vou explicar isso. A gente gosta de gente trabalhando. Mas por que ela está inchada? Para se ter noção, a Amazon emprega hoje 1.500.000 profissionais pelo mundo, sem contar os 370 mil robôs que trabalham nos centros de distribuição, muitos deles no Brasil. E esse batalhão de gente foi, em parte, recrutado durante a pandemia. Nós temos uma arte para mostrar o seguinte dessa arte aqui para vocês. Quanto mais o valor de mercado em dólares da Amazon cresceu nos últimos anos, mais profissionais eram contratados. Eu tenho esse valor desde 2018. Por exemplo, em 2019, o valor de mercado da Amazon chegou a 920 bilhões de dólares num ano em que ela tinha 798 mil profissionais. Imagina uma empresa aí com mais de 1 milhão de profissionais. Em 2020, início da pandemia, o valor de mercado dela ultrapassou 1,630 bilhões de dólares. Foi quando ela ultrapassou aí o valor de 1 milhão de profissionais. Isso foi crescendo. 2021 cresceu. A partir do ano passado, o valor de mercado caiu e ela foi reduzindo o número de profissionais. E por que a Amazon contratou tanto? Você pode perguntar, né? Daqui, olha, de 2019 para 2022. Porque entre 2020 e 2022, com as pessoas confinadas em casa, claro, por conta da pandemia, o volume de compras no comércio eletrônico multiplicou e fez com que a empresa crescesse aí o número de empregos justamente para atender a uma demanda muito elevada. Agora, o volume de vendas no online não corresponde àquele visto enquanto todo mundo estava em casa. Inflação, juros altos também pressionam os consumidores e faz aí com que as margens de lucro da gigante criada por Jeff Bezos caia. E quando se vê uma notícia assim de mais de 9 mil pessoas na rua, no total aí 27 mil demitidos, é evidentemente um número lamentável, mas é um ajuste que a empresa precisa fazer porque não vende tanto quanto antes e que nesse universo aí de 1,5 milhão de empregados é pequeno. Girando o assunto aqui no Business, vamos falar de Apple, outra empresa aí do setor, porque olha só o que está nos planos aí da Apple. Ela projeta gastar aí $1 bilhão por ano em filmes para os cinemas. Aí, por que no cinema, né? Se ela tem a própria plataforma de streaming, uma plataforma em que as pessoas ficam em casa para assistir uma série, assistir um filme, porque ela quer ganhar a visibilidade de Hollywood e, claro, o tempo das pessoas que saíram de casa para ir ao cinema, para atrair gente para o serviço de streaming dela. De acordo com fontes dadas aí que falaram aí com a agência Bloomberg, a Apple já teria abordado estúdios para fechar uma parceria para lançar títulos nos cinemas este ano, como o lançamento do filme Killers of the Flower Moon, um filme estrelado aí por Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese, porque essa é uma maneira também de agradar artistas, cineastas para superar concorrentes, mas sobretudo é uma questão de marketing, é chamar a atenção para os serviços de streaming que se traduzem em mais assinatura e no final dinheiro no caixa da empresa. Estima-se que o Apple TV Plus tenha entre 20 a 40 milhões de assinantes no mundo, é um bom número, mas está bem atrás dos rivais Netflix e a Disney. A Apple é a empresa mais valiosa do planeta e, como todo gigante, ela quer estar na liderança aí de todos os setores e agora quer ganhar mais
território aí no mundo do streaming. E vamos falar de mais uma gigante aí de tecnologia, que é o Google, claro. O Google libera o acesso ao Bard para bater o ChatGPT. Foi um passo aí muito importante da gigante na inteligência artificial. Ela iniciou na última semana o lançamento público do seu próprio chatbot. Chatbots são softwares como se fossem robôs que simulam a fala humana e são capazes de bater papo com o usuário. Sabe quando a gente entra aí num chat de banco online? Estão falando com a gente, isso é um chatbot. O lançamento público do Bard busca alcançar usuários e dar mais retorno para o Google ganhar terreno numa verdadeira guerra entre as gigantes de tecnologia para ver aí qual produz a melhor e mais eficiente inteligência artificial. Desde novembro, quando o ChatGPT foi lançado, começou aí essa corrida para colocar a inteligência artificial nas mãos de mais usuários, porque a expectativa é reformular a forma como as pessoas trabalham e fazem negócios. Na verdade, a inteligência artificial é uma área muito trabalhada há anos, mas mantida em laboratórios das empresas de tecnologia, o que deixou de ser desde que a OpenAI lançou o ChatGPT, que conquistou aí uma popularidade mundial. Por enquanto, o início de acesso ao Bard está liberado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Agora eu quero chamar a atenção porque alguns veículos estrangeiros tiveram acesso ao Bard e um dos pontos que eu achei muito curioso aí, que um dos jornalistas fez a seguinte pergunta: como se faz uma bomba? E o Bard se recusou a responder essa pergunta, o que demonstra que a empresa tem criado proteções de segurança para a tecnologia. O ChatGPT 4, que é uma evolução do ChatGPT, também anunciou que aprimorou resposta para o que eles chamam de perguntas ilegais. E ainda falando sobre inteligência artificial, um dos grandes entusiastas do ChatGPT é um rosto muito conhecido do mundo dos negócios, que é Bill Gates, o cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates criou uma das empresas mais valiosas do planeta, a Microsoft. Mas agora ele só quer falar de inteligência artificial e uma prova é que o empresário escreveu sobre o tema em seu blog pessoal e o seu texto causou grande repercussão. Eu trouxe aqui um trechinho para falar sobre o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte: o desenvolvimento da inteligência artificial é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da internet e do celular. Isso mudará a maneira como as pessoas trabalham, viajam, aprendem, obtêm assistência médica e se comunicam umas com as outras. Indústrias inteiras se reorientarão em torno dela, as empresas se distinguirão pela forma como a usam. Para ele, uma frase forte aí, ele escreveu um texto longo, aí eu destaquei só um trecho. Para ele, a inteligência artificial pode ajudar as pessoas a serem mais produtivas e capacitá-las no trabalho, reduzir algumas das piores desigualdades do mundo, salvar vidas e melhorar a educação. Quando Bill Gates fala, a gente tem que prestar atenção, porque é um homem aí que mudou o comportamento do mundo com a Microsoft. E os números, vamos falar agora, vamos mudar o assunto, vamos falar de AFIA, porque os números apresentados pela AFIA mostram que os cursos de medicina privados, incluindo aqueles de residência médica, especializações no país, estão em alta e com perspectivas ainda melhores, porque a AFIA é o maior grupo educacional de cursos de medicina do Brasil. Ela teve um lucro de 128 milhões de reais apenas no quarto trimestre de 2022, uma alta de 30,8% na comparação com o mesmo período anterior. E a projeção, como eu falei, é ainda maior. O grupo prevê encerrar este ano com uma receita de 2 bilhões e 850 milhões de reais, o que deve dar uma alta de 20%. A AFIA encerrou o ano passado com quase 18 mil alunos matriculados em cursos de medicina e 22 mil
em outras graduações. A Afya é uma empresa brasileira, chegou a Wall Street com uma abertura de capital expressiva e que se destacou investindo mais de 3 bilhões de reais na compra de 10 faculdades de medicina no país. A empresa tem faculdades em lugares pouco óbvios, vamos chamar assim, e pouco explorados por grandes grupos educacionais, como Tocantins, Piauí, está no interior de Minas Gerais, está no interior também do Paraná. Ela foi concebida pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele ainda era sócio da gestora Bozano. Agora, com as projeções, o grupo mira mais aquisições pelo caminho. Vamos para o setor automotivo. A Volkswagen anuncia a venda do elétrico ID.4 no Brasil. Ela comemorou 70 anos aí, celebrou 70 anos de história no país e não deixou passar a data, não ficou parada essa data. Ela anunciou a venda do primeiro carro elétrico da marca no Brasil e já para o segundo semestre. É o utilitário esportivo chamado ID.4, que já andava aí, estava fazendo testes no país há pelo menos mais de um ano. Quanto vai custar, a empresa ainda não informou. Ela só diz que o modelo será importado da Alemanha, mas há um projeto de produção local em até 4 anos, o que deve aumentar os investimentos da montadora no país. O ID.4 é o primeiro carro 100% elétrico da marca alemã e vai disputar o segmento premium de carros eletrificados por aqui. Terá recursos digitais, como vai ter frenagem de emergência, vai ter até um detector de fadiga do motorista. Na última semana, como eu falei, houve um evento aí para celebrar os 70 anos da chegada da marca no país, direto da primeira das 4 fábricas atuais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E uma curiosidade que eu trago para vocês agora: o Brasil foi o primeiro país que recebeu uma fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. E falando ainda do setor automotivo, trazer uma notícia aí que gerou aí, foi a paralisação, né, do setor automotivo, foi um dos temas que movimentou a semana. A Anfávia descartou demissões em massa nas montadoras. 4 montadoras, tá? General Motors, Mercedes-Benz, Hyundai e a Stellantis, que é dona de marcas como Fiat, Jeep, Citroën, elas anunciaram que vão suspender linhas de produção e vão dar férias coletivas aos funcionários ainda este mês. O presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, descartou demissões em massa depois de se reunir com o ministro da Economia, Fernando Haddad. As montadoras, elas afirmam que vão pisar no freio e o que elas alegam são alguns pontos: queda na demanda no Brasil, adequação na produção e a alta da inflação. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020 e tem sido cada vez mais um problema para as empresas. E o Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts de potência operacional solar. Com esse resultado, o país assumiu a 8ª colocação no ranking internacional. Esses dados consideram a soma das grandes usinas solares e de sistemas de geração própria solar de pequeno e médio portes, instalados em telhados e fachadas de edifícios, por exemplo, além de pequenos terrenos. E para falar mais desse assunto, nós vamos receber aqui o CEO da Juntos Energia, uma empresa focada em energia solar, que é o José Otávio Bustamante, que está aqui do meu lado. Obrigado pela presença, José Otávio. Assim, é animador o cenário que a gente tá vivendo aqui no Brasil, pelo menos eu acredito, porque em janeiro a energia solar gerada a partir aí de painéis solares, ela se tornou a 2ª maior fonte da matriz brasileira, tá atrás apenas da geração hidrelétrica. O que explica essa ascensão da energia solar no país e o que falta aí para a gente avançar ainda mais, José? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O Brasil é um país privilegiado, né? Quando a gente olha para a matriz energética,
a gente tem um percentual muito grande da fonte hídrica, que é renovável, né, diferente de outras economias e outros países, e tem uma disponibilidade de sol muito grande. Então, com relação a esses fatores do aumento, a gente teve a legislação, a regulamentação em 2012, com a criação de geração distribuída, e a gente teve um crescimento exponencial gradativo, né? Ano a ano veio crescendo, e com o ganho de escala, a gente teve uma redução do custo do painel solar e vira uma coisa abastece a outra. Quer dizer, para o consumidor final, está mais barato, então, do que antes. Exatamente. Quanto está, mais ou menos, um painel solar? A gente teve uma redução de 80%. Nossa, é muito relevante, nos últimos 10 anos. Muito relevante. Então, hoje, mais ou menos, em média, quanto? Para uma residência, você consegue aí um sistema que não é só um painel, né? São um kit, um conjunto ali, a partir de R$ 2.500, R$ 5.000, depende do consumo do cliente. R$ 2.500. Agora, para a economia de uma casa, por exemplo, deve ser avassalador, né? Você tem um número aí para nos mostrar uma economia? Quando você dimensiona um sistema que abastece todo o consumo da residência, quando é um sistema próprio, a pessoa faz um investimento, ela consegue uma economia de 80% a 90%. Tá. Quando a pessoa não faz o investimento, hoje existe a opção de geração compartilhada, que é o que a Juntos faz. Ela conecta geradores independentes, remotos de energia, com o cliente final. Então, o cliente não precisa fazer um investimento num sistema próprio. Ao invés disso, ele faz a locação de um percentual de uma usina remota. Entendi. Como a gente está vendo na tela, ele pode, ao invés de comprar um sistema, ele aluga alguns painéis de uma usina solar e essa energia vai ser abatida diretamente na conta dele. E aí ele consegue aí de 15% a 20% de economia, detalhe, sem nenhum investimento inicial. Fantástico. Deixa eu trazer uma curiosidade ao nosso público, quem nos acompanha aqui no Business. A gente recebeu, no fim do ano passado, aqui um executivo da maior plataforma de moradia da América Latina. E ele trouxe uma pesquisa exclusiva aqui para o Business, e aí falou o item mais desejado pelo brasileiro na hora de comprar ou alugar uma casa. Antes era uma câmera de segurança ou uma piscina no quintal, e nos últimos 2 anos, isso me surpreendeu muito, foi uma casa, um apartamento com painel solar. Isso eu acho assim uma mudança de perfil do comportamento do brasileiro assim fascinante assim. E eu acho que é isso você já deve ter, você criou a empresa em 2017, né? Exato. Eu imagino aí que para você deve estar sentindo aí na pele aí essa mudança do comportamento do brasileiro, se interessando muito mais aí por questões de meio ambiente e que entra evidentemente a energia solar, né? Sim. Isso a gente tem uma educação ao longo do tempo e também uma postura de preocupação com o meio ambiente, né? A gente vê que isso está mudando e precisa continuar nessa direção, né? Muitas vezes a pessoa busca economia, mas não pode deixar de se preocupar com fatores ambientais, né? Até um dado que a gente precisa atingir é o que se diz emissão líquida de carbono até 2050. Isso é algo que a humanidade precisa, e você vê todos os países fazendo acordos e tentando ir nessa corrida para descarbonizar a economia. E energia é altamente relevante nessa meta. Não só a energia, também a indústria, moradia, tudo a gente tem que pensar em reduzir a pegada de carbono. Agora, quando a gente vê o Brasil crescendo aí na questão da energia solar, tem um ponto importantíssimo que é o investimento, sobretudo investimento estrangeiro, de empresas e fundos de investimentos querendo investir aí para ampliar ainda mais a questão da energia solar no Brasil, né? Para popularizar. Sim, tem um número, por exemplo, de quanto já foi investido? A gente tem visto aí nos últimos anos, foram cerca de 90 bilhões de reais, sendo que 40 bilhões foram
em 2022. Puxa, então na verdade está numa crescente. Está numa crescente. Ano a ano esse número vem aumentando e muito interesse de fundos internacionais, mas a gente tem visto também fundos nacionais indo nessa direção. A gente teve uma mudança na legislação recentemente, né, e isso dá segurança jurídica para os investidores, que a regra não vai mudar ao longo do jogo, no meio do jogo. Bem, nós recebemos em nosso estúdio aqui do Business o José Otávio Bustamante, CEO da Juntos Energia. Obrigado pela Muito participação aí, trazendo aí, comentando e repercutindo essa boa notícia para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado. E agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Uma pergunta meio difícil para alguns, né? Para muita gente. Mas não para Bill Gates, o cofundador da Microsoft. Ele está cheio de frases, né? Aqui no programa de hoje já teve uma frase dele. O empresário, ele respondeu que o melhor conselho que ele já recebeu na vida veio do seu amigo, o mega investidor Warren Buffett. Bill Gates e Warren Buffett são um dos homens mais ricos aí do planeta. Vamos ver qual foi o conselho. Ele falou o seguinte: eu recebi um grande conselho do Warren Buffett numa conversa onde ele disse que no fim das contas, o que importa é como o que os seus amigos realmente pensam de você e o quão forte essas amizades são. Esse é um ótimo conselho. O bilionário Bill Gates, ele fez essa revelação durante uma entrevista com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, para o canal oficial da autoridade britânica, com os questionamentos aí sendo gerados pela inteligência artificial. O empresário também relembrou uma frase do físico Richard Feynman, que dizia ser importante mostrar as suas dúvidas, porque se você deixar levar pela pretensão de saber algo, você pode ficar descuidado. Já o primeiro-ministro britânico também respondeu qual foi o melhor conselho que ele recebeu na trajetória. Eu vou ler aqui o que ele falou. É legal ser importante, mas é mais importante ser legal. Isso não significa que você deve ser mole ou que você não deva tomar decisões difíceis de maneira firme, e sim que você deve tratar as pessoas com decência e com empatia. Frases fortes aí, frases para se pensar aí no fim de semana. Voltando agora à amizade lá de Gates e Warren Buffett, dono aí da Berkshire Hathaway, os dois têm mais de 30 anos de amizade. Em um depoimento em seu blog pessoal, isso em 2016, Bill Gates já chegou a dizer que aprendeu muitas coisas com o amigo investidor nos últimos 25 anos, mas talvez a coisa mais importante seja que a amizade é tudo. Eu vou sair um pouco agora do tema do Bill Gates, mas eu vou continuar no setor de tecnologia, que continua aí disparando novidades para a área da saúde. Isso não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Mas você já sabia que já é possível melhorar o desempenho do seu corpo, otimizando a utilização do oxigênio disponível nele? Parece meio confuso, né? Mas o sistema desenvolvido pela Cevac System promete melhorar a vida das pessoas que têm doenças ou dificuldades em se exercitar. Em uma câmara de vácuo, simula uma alta altitude que vai diminuindo aos poucos, ativando vias moleculares, como fazem os exercícios pesados. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque vem aí o próximo episódio do Unicorn Hunters. Vamos assistir um trechinho. Unicórnios existem sim. Temos um dispositivo que vai mudar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. É uma espécie de manipulação do corpo e da mente para sentir o que acabou de se exercitar. A cápsula de pressão é praticamente uma câmara espacial. A minha preocupação é se é acessível. As pessoas iguais a mim têm um talento incrível de conseguir pensar muitos passos na frente. Essa ideia parece ótima, mas será que é boa o suficiente para convencer os jurados a receber aí o investimento do Círculo do Dinheiro? Isso a gente só vai saber no próximo episódio do Unicorn Hunters. Você vai conhecer a Cevac, vai ver aí o desfecho de toda essa história que a gente está mostrando aqui no Business. E é neste domingo, às 5:30 da tarde, na Jovem Pan News
Não perca. E com isso eu me despeço, dou ponto final no Business na edição dessa semana e fica o convite para acompanhar o HunterCast também, o podcast de inovação aqui da Jovem Pan News, todas as sextas-feiras às 5:30 da tarde. E na semana que vem a gente volta com as principais notícias de negócios da semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.